O Senhor Jesus adverte e repreende os fariseus pela sua cegueira espiritual, porque estando diante do tempo mais especial de toda a história humana, diante do Messias prometido através dos séculos, eles não podiam ver isso, não podiam entender que Deus estava agindo, cumprindo as suas promessas e preparando o mundo para uma grande, diferente, abençoada mudança. A repreensão de Jesus Cristo ecoa através dos séculos sobre a Igreja de Deus e sobre a nossa igreja. Nós temos sido insensatos, imaturos, incapazes de discernir a ação de Deus nesse mundo. Temos vivido para nós mesmos, construído os nossos castelos e sonhos. Temos amado o mundo que passa rapidamente, e não temos amado o Senhor Jesus como Ele merece. O tema desta pregação e do próximo domingo, se ainda estivermos aqui, é preparando-se para os últimos dias. Preparando-se para os últimos dias. Quando você escuta o título, preparando-se para os últimos dias, provavelmente algumas coisas surgem na sua mente. Para evitar distorções, eu devo dizer logo que os últimos dias nas Escrituras é uma expressão empregada não só pelos profetas, mas também por Jesus e pelos apóstolos, para falar do último estágio, do último período que o Senhor reservou para a história desse mundo, como nós o conhecemos. Na verdade, os últimos dias já se iniciaram desde que Jesus Cristo veio ao mundo, quando o Espírito Santo desceu, iniciou-se a sua igreja. Naquele dia, iniciou a contagem regressiva para esse período que se chama os últimos dias na Bíblia. Antes de partir, lembra-se, uma das últimas palavras do Senhor Jesus para os discípulos foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo, Jesus está dizendo que vai haver consumação dos séculos. Jesus está dizendo que esse mundo tem um limite, tem uma data, mas que Ele iria acompanhar o seu povo até aquela data final, até a última volta do ponteiro no relógio do Senhor. Jesus fala no final do atual sistema mundial, e eu gostaria de falar sobre isso, discorrendo sobre esse tema, preparando-se para os últimos dias. Jesus também nos adverte para estarmos atentos. Em Mateus 24, 44 está escrito: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você sabia disso? Você está pronto para isso? Você reconhece que numa hora em que você não pode estar pensando e esperando, o Filho do Homem pode voltar? O início dos eventos escatológicos será repentino. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas no momento, num piscar de olhos, Paulo diz: nós os vivos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão e seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Quando vai ser essa vinda gloriosa de Jesus para a sua igreja? Ninguém sabe. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Jesus diz: fiquem apercebidos, porque numa hora em que vocês não esperam, o Filho do Homem virá. E esse aviso, cada servo de Deus devia levar muito a sério. Embora as pessoas tenham ideias gerais e confusas acerca do final do mundo, a grande maioria acredita que o mundo chegará ao fim. Não existe nada de errado em você acreditar que o mundo vai ter um fim. Eu creio que o mundo também vai ter o seu fim e caminha rapidamente para os dias finais. O problema não é acreditar nisso. Jesus acreditava e Jesus disse que haveria
a consumação dos séculos. O grande problema do mundo é que as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, ficam seguindo ideias, profecias, adivinhações, prognósticos que não têm fundamento com as profecias bíblicas. Ao invés de virem para a fonte da verdade, olhar nas Escrituras como vai ser o futuro, os sinais do final dos tempos, ficam ouvindo os prognosticadores, os adivinhos, os astrólogos, e deixam de ouvir o Deus que é o Criador de todas as coisas e o Senhor da história. A Bíblia pode ser muito bem comparada, para aqueles que a entendem, como um autor mencionou e eu achei interessante. Você, se quiser saber o que aconteceu ontem, você deve ler a história. Quiser saber o que está havendo hoje, leia os jornais de hoje. Se quiser saber o que será amanhã, leia a Bíblia. Com certeza você terá as informações. A Bíblia seria como uma edição antecipada dos jornais do futuro. O que será o futuro? A palavra de Deus nos indica com muita clareza. As pessoas não entendem e não querem entender, por isso ficam ouvindo aqueles que não conhecem a Deus. Existem duas atitudes erradas em relação às profecias. Tem aqueles que ficam fanáticos e fascinados quanto ao assunto do final dos tempos e começam a viver em função disso, baseando-se em mitos e muitas vezes em interpretações erradas da própria Bíblia. No meio daqueles que são chamados evangélicos, parte da igreja, ou alguém que está nesse grupo geral, tem surgido pessoas desequilibradas, e mesmo não só evangélicos, de outras linhas religiosas ditas cristãs, tem havido pessoas desequilibradas que estão vendo profecias se cumprindo em cada canto e chegam a marcar a data da volta do Senhor Jesus Cristo e do final do mundo. Em 1284, o Papa Inocêncio III marcou a segunda vinda de Cristo, somando o início do islamismo com 666, chegou em 1284, ele disse, o Messias vai voltar em 1284. Astrólogos de Londres marcaram o fim do mundo para dia 1º de fevereiro de 1524. Nessa ocasião, mais de 20 mil pessoas abandonaram suas casas, saíram da cidade, foram para lugares altos, porque nessa profecia o rio Tâmisa ia partir com uma grande inundação, ia invadir a cidade, e as pessoas abandonaram tudo com medo da profecia em 1524. Um rabino chamado Sabbatai Zevi, estudando a Cabala, que são estudos de uma seita judaica, de numerologia, de astrologia e toda a salada de gia e sapo que você possa botar dentro. Ele estudando a Cabala, terminou dizendo, o Messias vai voltar em 1648. Muitos ingleses estavam certos de que o mundo acabaria em 1666. Por quê? 1000 é um número importante, virada de um milênio. 666 é um número apocalíptico. Então, 1666 é a data propícia para o mundo se acabar. E acreditaram que seria ali. Para aumentar o medo, naquele ano houve muitas doenças, muitas epidemias em Londres, e foi o ano do grande incêndio de Londres. O grande fogo que atacou Londres em 5 de setembro de 1666. Os testemunhos de Jeová predisseram a volta de Jesus para 1914, primeira predição deles. Depois eles mudaram, Jesus não veio, mudaram, até a última foi 1994. Jesus não veio ainda. Devem já ter outra data e eu não sei. William Miller, fundador dos Adventistas, marcou a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Um pregador evangélico americano chamado Edgar Whitesand marcou a volta de Jesus para 1988. Escreveu até um livro, 88 razões por que Jesus voltará em 1988. O problema é que em 99 ninguém comprou mais o livro dele.
O ano 2000 foi considerado um outro ano como marcante para o final do tempo. Todos lembram do bug do milênio, onde todo mundo estava assustado, o que vai acontecer, os computadores, toda a tecnologia, os hospitais, o tráfego aéreo, tudo isso, os computadores vão entrar numa loucura completa, vão perder as datas, os dados, e o mundo vai entrar num caos em 1º de janeiro de 2000. Nada disso aconteceu. E agora a próxima data é 21 de dezembro de 2012. Aliás, está muito perto. É bom que os irmãos se preparem para isso. Qualquer coisa, solteiros que ainda têm o sonho de casar, apressem. 21 de dezembro de 2012. Essa data foi marcada pelos estudiosos do calendário dos maias. Estudando a marcação do tempo dos maias, eles notaram que nos seus ciclos de 5.000 anos, o último ciclo termina exatamente em 21 de dezembro de 2012. Parece loucura, irmãos, mas existem igrejas, religiões, seitas espalhadas no mundo inteiro baseadas em 2012. Aquele filme que foi lançado ano passado, de fato foi lançado por um homem que crê nisso. Conferências têm sido realizadas no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. Pessoas estão pagando caro para nessa data estarem lá nos lugares na América Central, onde os maias tinham as suas cidades. Estão fazendo poupança, vão vender tudo para ir lá, porque nesse dia é o dia em que a terra vai passar pelos que eles chamam de a grande mudança. E estão acreditando que essa mudança ocorrerá em 2012, onde muitas pessoas da terra que não estão preparados para essa mudança, que não têm a consciência desenvolvida, que não estão desenvolvidos espiritualmente, serão retirados do mundo por meio de OVNIs e grandes navios de prata. Haverá um sumiço de muita gente, eles dizem, antes que essa mudança se instale e a nova consciência passe a dominar a humanidade. Já ouvimos falar de um sumiço de muita gente, né? Mas não é por causa da mudança, é por causa do arrebatamento da igreja. Vai haver um sumiço de muita gente, mas não é a nova era, nova consciência mundial, nova ordem mundial, e nem é os que estavam despreparados para a nova era. São os escolhidos do Senhor, a igreja de Jesus, que serão tirados desse mundo imediatamente antes de iniciar os terríveis 7 anos da grande tribulação e do reino do anticristo.